Como eu li de 0 a 10 livros em 6 meses, ao mesmo tempo que estudava para o mestrado, fazia freelance como front-end e estágios no meu mestrado. Este ano foi muito louco e por isso resolvi compartilhar com vocês minha estratégia, meu processo e meus dados de aumento de produtividade. Um vídeo tão bom que ninguém vai querer compartilhar. Muito esforço, foco, dedicação e sacrifícios foram necessários para chegar até aqui. Nem parece que em meados de 2029 a crise dos 30 estava me pegando e parecia que nada iria avançar. Foi no final de 2019 que tudo começou. Foi o momento que eu percebi que eu não estava indo tão bem como eu imaginava. Estava difícil de conseguir bons temas para minha tese. Os trabalhos em grupos eram extremamente complicados e minhas avaliações eram um desastre, um atrás do outro, o que é normal dentro da área de computação. No entanto, estava feio. E além disso, eu também percebi que eu estava gastando 33 horas semanais apenas no telefone e em redes sociais. O que é normal se você levar em conta que eu moro longe da minha família e amigos, mas eu me dei conta que eu poderia aproveitar melhor esse tempo a meu favor, pois eu tinha planejado estar aqui, ninguém fez as minhas escolhas por mim, então se eu fracassasse, eu seria o único responsável. Não que eu não estivesse estudando, muito pelo contrário, eu estava estudando, executando de maneira aceitável minhas tarefas. No entanto, não com a excelência e nem com a inteligência que eu gostaria. Sim, você não entendeu errado. 5 anos de faculdade me fez incorporar em minha vida o ciclo DEME, ou mais conhecido como PDCA, Plan, Do, Check, Act. Eu já expliquei a ideia por trás dessa filosofia industrial neste vídeo aqui, no qual basicamente todo o processo é composto por 4 grandes etapas que combinadas são mais ou menos assim. Você planeja detalhadamente o caminho que você quer seguir, fixando tarefas que te levarão a objetivos bem específicos. Fazer apenas o planejado, nada mais que o planejado, verificar que tudo está indo como esperado e ir ajustando quando necessário o que não estiver dando certo. Ou seja, eu não estava verificando e nem agindo, e foi os gráficos de uso do meu telefone que me fez lembrar disso. Então, eu pensei, tudo bem, eu preciso reduzir aos poucos essas horas, redirecionando-as para algo produtivo e prazeroso. Testar contraste. Teste contraste. Eu acho que se eu diminuir o contraste nesse vídeo, o fundo ele vai escurecer mais que aqui. Então, algo que me ajudasse a criar o hábito antes de fato de começar a planejar e executar minhas tarefas mais complexas, mais chatas, e também a realizar as ações para alcançar os meus objetivos de 2020. Foi então que eu elaborei minha estratégia de codinome Vacilão. O vacilão é aquela pessoa que se deixa levar pela euforia, emoções e sentidos, onde essa combinação pode ser destrutiva, pois ela cria várias distrações, as quais o vacilão pode vacilar. Entendeu? Minha estratégia vacilão é bem simples: controlar a euforia, emoções, reduzindo as influências dos meus sentidos em momentos decisivos. Para isso, eu criei um processo simples. Esse processo se chama OPA: observar, planejar, agir. Observar é o momento que eu percebo que algo não está fluindo, então eu começo a me questionar. Minhas tarefas são curtas o suficiente e essenciais que possam me ajudar a elevar o meu ânimo? Quantas tarefas eu criei? Quantas tarefas eu completei? Por que não completei essas tarefas? Se essa tarefa é muito longa, eu divido essa tarefa em subtarefas. Outra pergunta que eu faço: o quanto que essas tarefas estão sendo legais? A rotina está legal? Estou me divertindo fazendo essas tarefas? Depois disso, vem o momento de planejar. Meus planejamentos são bem diretos e precisos, como por exemplo, obter pelo menos 4 notas 12, 2 notas 18 e me permitir tirar 2 notas 7. Aqui, na França, as notas vão até 20. E o momento de agir é quando eu divido tudo em tarefas, como por exemplo, tarefa 0, criar tarefas para a semana. Tarefa 1, atribuir essas notas às disciplinas. Tarefa 2, fazer apenas os exercícios mais fáceis, porém fazê-los todas as semanas. Tarefa 3, micro revisões semanais. Tarefa 4, criar playlist de estudo.
sem estímulos que me tornem um vacilão. Tarefa 5, estudar 30 minutos de audiobook. Tarefa 6, fazer a faxina. Tarefa 7, lavar roupa. Tarefa 8, andar de bike escutando 30 minutos de audiobook. Tarefa 9, procrastinar por 40 minutos no YouTube, porém vendo vídeos em francês. Un policier gentil en France, c'est comme un Suisse pauvre, ça n'existe pas, tu comprends? Com isso, eu viciei nos audiobooks. Eu maratonei Harry Potter, Game of Thrones e outras séries. Tudo em francês. E no formato audiobook, é claro. Eu fazia isso no trem, no caminho para o estágio, no caminho para a faculdade, durante a faxina, dormindo e etc. Consequentemente, eu treinava essa aquisição dos meus novos hábitos, escutando meus livros e podcasts preferidos em francês. Eu percebia as outras pessoas presas em suas telas, perdendo tempo focado em uma única coisa, apenas o telefone ali. Parecia que eu tinha saído da Matrix. Unbelievable, isn't it? I used to eat that. Durante esse processo, eu também fui reduzindo as distrações visuais, olfativas e auditivas que poderiam me atrapalhar durante o meu processo, meus momentos de estudo. Silenciando as minhas notificações, selecionando com rigor o que e como poderia me notificar, capinha do celular sempre preta e sem detalhe nenhum, assim ela não chama atenção e fica fácil de simular o celular com ela. Essa técnica eu aprendi com anos de busão no Recife, só que aqui o objetivo era esconder da minha vista periférica o meu celular, sem colocar ele fora do meu alcance, onde eu poderia acabar perdendo uma chamada importante. O engraçado que com esse hábito, meus amigos foram percebendo que eu respondia as mensagens em horários fixos e as conversas acabavam fluindo mais e o mais importante, elas tinham fim. Então, com isso, eu eliminei qualquer distração visual que pudesse vir a ter, mas ainda faltavam dois sentidos importantes, o olfato e a audição. O olfato é o mais difícil de controlar, pois você precisa respirar e ainda você não pode controlar os odores ao seu redor que possam te distrair. Por isso, eu tentei aumentar minhas horas de estudo em lugares monótonos e poucos frequentados, como, por exemplo, os laboratórios com os piores computadores, lugares estratégicos na biblioteca. Aqui na França, bem perto da velha bibliotecária, é um bom lugar, pois ninguém fala com elas são bem chatas, então é um lugar bem silencioso, bem tranquilo mesmo. Em casa, pela manhã, pois qualquer odor do jantar já tinha dispersado, não existia mais, e eu raramente tomo um café da manhã. Embora a distração olfativa seja a mais complicada de evitar, por outro lado, a distração auditiva é a mais simples de controlar. Basta bons fones de ouvidos com um bom isolamento acústico e o ritmo certo para você, e fechou. No ano de 2019, um dos meus projetos do mestrado foi uma análise que selecionava tipos de músicas para os momentos certos, para a pessoa certa, na hora certa. Então, eu comecei a prestar mais atenção nos tipos de músicas e qual a influência delas na minha pessoa e como que elas me ajudavam a me concentrar. Onde, por exemplo, eu parei de escutar durante os meus estudos músicas mais agitadas, giros acústicos com gritos, cantadas em português, inglês, francês ou espanhol. Tudo isso me desconcentrava completamente. Porém, ruídos brancos como o barulho da chuva, longas músicas acústicas e sem voz, tocada apenas por instrumentos de cordas como violão, piano e violino, eram os tipos que me ajudavam a me concentrar melhor nas tarefas mais complexas por mais tempo. No entanto, eu evito sinfonias, pois eu acabava viajando no flow da música e isso também estressava um pouco. Escolher boas músicas tornou algo importante para mim, pois eu tomo muito café e dependendo do tipo de música, eu poderia ficar muito eufórico ou muito estressado, até mesmo nervoso. Então, uma vez controladas as distrações visuais, olfativas e auditivas, me faltava apenas planejar os meus objetivos mais pesados e complexos, pois os bons hábitos já estavam introduzidos. Foi então que no final de 2019 eu planejei não somente o que eu queria fazer para o canal, mas também planejei o primeiro semestre de 2020 completo, todo, inteiro, tempo por tempo, dia por dia. Usando o Google Calendar, eu planejei 7 meses de pausas e horas de procrastinação, intervalos livres para estudar, trabalhar, micro-revisões, pois eu botei na cabeça
aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, semanalmente eu fazia micro revisões como se fosse diários, onde eu anotava o que parecia mais importante. E assim, para a revisão das provas, eu não precisava revisar todos os conteúdos, apenas as revisões que eu tinha feito e os exercícios que eu já tinha resolvido. Meus objetivos eram bem claros: passar em todas as matérias, terminar minha tese um mês antes da defesa e postar um vídeo por semana no canal. Meu lazer foi convertido nas minhas horas de sono, escutas de audiobooks e 2 horas diárias de telefone. Foi assim que eu pude reduzir mais que metade do meu uso de telefone, passando de 33 horas para 14 horas. Lembrando que o uso do telefone é o tempo que a tela fica ativada. Eu não assistia séries, pois os audiobooks estavam mais interessantes e, além do mais, eu gosto de usar as maratonas de séries como um sistema de recompensa, uma vez que os objetivos forem concluídos. Muitas pessoas usam técnicas de produtividades cravadas em intervalos rigorosos de tempo. Realmente é algo que pode te ajudar. No entanto, o meu cérebro é guerreiro, ele só desliga depois que a batalha foi vencida ou perdida completamente. E como eu não gosto de perder, eu escolhi batalhas curtas e fáceis. Eu sempre guardo um relógio, um timer, quando estou fazendo algo complicado e que exige atenção. Porque, como dizem, o tempo voa, meu irmão. O tempo é algo relativo. Se você se distrai, ele passa rápido. Se você se diverte, ele passa rápido também. Mas se você faz algo chato e entediante, como olhar o tempo todo pro relógio, ele se arrasta, quase parando. No entanto, desde a época do vestibular, eu já peguei o hábito de gostar de estudar. Então, existem coisas que eu tenho prazer em estudar. E quanto mais difícil e mais erros eu cometo, mais eu quero tentar, mais tempo eu vou gastar com isso. Assim, o tempo sempre desaparecia da mesma forma quando eu ficava ali no celular. Então eu passei a negociar comigo mesmo minhas pausas e a cronometrá-las. Eu faço o contrário das pessoas normais que usam técnicas de produtividades normais. Eu não marco os momentos de trabalho ou estudo. Eu marco as pausas e quando eu vou estudar ou trabalhar, eu deixo o tempo livre, sempre quebrando as atividades em tarefas simples. Um hábito que eu adquiri como freelancer. Tarefas antes, lazer depois. Foi assim que eu cheguei a esses incríveis números. De zero eu li 4 livros físicos, escutei 8 audiobooks, passei em todas as provas do mestrado, terminei e defendi minha tese de mestrado, concluí minha residência profissional. Além disso, fiz freelancers, fiz 175 contribuições públicas e 520 commits privados no GitHub, 32 vídeos gravados que contabilizam mais de 2.000 horas assistidas por vocês, onde mais 50.000 pessoas escutaram a minha voz só no ano de 2020 e 1.206 novos inscritos. Uou! Embora estamos passando por momentos difíceis, uns mais que os outros, é claro, o ano de 2020 foi excepcional de várias formas. E compartilhar não somente meus resultados com vocês, mas também como eu fiz para obtê-los, é apenas uma pequena contribuição minha para o coração de vocês. Tipo uma luz que possa guiar vocês em direção aos seus objetivos em 2021. Passei semanas pensando no conteúdo desse último vídeo de 2020 e falar de produtividade é o pior assunto para um canal de YouTube, pois o objetivo principal aqui é fazer vocês ficarem o máximo de tempo possível e não talvez jogar na cara de vocês que vocês não estão fazendo nada direito. Mas eu compro esse risco com a esperança que você que assiste meus vídeos, mesmo que procrastinando, está aprendendo algo durante a sua procrastinação, ou seja, tornando ela assim uma procrastinação produtiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Joinha, comenta e dingue. Boas festas e se cuidem até 1 de fevereiro de 2021. Tchau!